Processo penal e processo civil, as diferenças, as semelhanças e as consequências dessas diferenças e semelhanças. Processo penal e processo civil possuem algumas semelhanças. Ambos são uma sucessão de atos coordenados, pré-determinados em lei, regulados por lei. Em ambos, existe a atuação da jurisdição através do magistrado. Quanto à sua natureza jurídica, tanto o processo penal quanto o processo civil são relações jurídicas, são uma sucessão de relações jurídicas e de situações jurídicas. Os dois processos têm por fim aplicar a lei material, a lei substantiva. Processo civil aplica o direito civil, o direito comercial, o direito tributário. Processo penal aplica o direito penal. Ambos processos, ambos ramos do direito, o direito processual penal e o processo penal civil, fazem parte de um mesmo tronco chamado direito processual. E esse tronco é direito público. É direito público porque há interesse do Estado na realização das normas do processo. Existe a característica da instrumentalidade em ambos os ramos. E ambos são condicionados ao exercício da ação. Se não houver exercício de ação, não há processo. Nem no processo penal, nem no processo civil. O processo penal depende da iniciativa do Ministério Público ou, no caso de ação privada, do particular. Vamos ver as diferenças. A relação jurídica substancial, que é objeto do processo penal, é o direito de punir, né? Ou o direito de liberdade, né? Porque o acusado ou é culpado ou é inocente. Se ele é inocente, existe ali no processo uma relação de direito penal em que ele é detentor do direito de não ser punido. Se ele é culpado, existe uma outra relação em que o Estado detém o direito de punir. E essa relação, por ser de direito substancial, ela é de direito público, ela é sempre de direito público. O processo, por essa razão, ele visa, o processo penal, por essa razão, ele visa alcançar o quê? Ele vai atrás do quê? Da verdade material, da verdade real, né? Mas eu disse, vejam bem, o processo vai atrás. O processo com sua conformação contraditória. O processo vai atrás da verdade, é o juiz que sai atrás da verdade. É o processo, a conformação do processo contraditória, ele visa o que através do contraditório e da ampla defesa? Chegar o máximo possível próximo da verdade real para aplicar uma norma substancial de direito público do direito penal, que contém o direito de punir ou o direito de liberdade. E o processo é absolutamente necessário para a realização do direito substancial. Processo penal. Processo civil, não. Processo civil, os direitos e deveres podem ser cumpridos independentemente de processo. Na área penal, só excepcionalmente no caso de acordos que são regulados taxativamente os casos em que eles são possíveis, é que pode haver acordo na composição. A revelia no processo penal não implica em confissão, no processo civil implica. A legitimidade para propor ação no processo penal é de um órgão público, no processo civil não, é do particular, com exceções. A ação penal no civil, ela é facultativa. A parte civil prejudicada teve o direito violado, mas não quer entrar com a ação, não é obrigado a entrar com a ação. No processo penal, vigora o princípio da obrigatoriedade. Quais as consequências dessas semelhanças, dessas diferenças? A primeira delas é que
é necessário que haja dois códigos distintos, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Se fosse fazer um código único, ele ficaria extremamente confuso, complicado, porque haveria regra, exceção e exceção da exceção da exceção. Seria extremamente confuso. Uma outra consequência foi a criação da Teoria Geral do Processo, ou seja, alguns estudiosos resolveram fazer a Teoria Geral do Processo. E o que parece é que essa teoria, o que fica realmente em comum entre os dois ramos, é a natureza jurídica do processo, a questão da ação, da jurisdição, os conceitos, nem os princípios. Os princípios alguns são iguais, são os mesmos, outros são distintos, mas aqueles que são iguais possuem intensidade diferente. Tem sido feita, com toda razão, críticas severas à introdução das ideias de instrumentalidade do processo civil no processo penal. Ambos são instrumentais, mas a teoria geral do processo é a ré desse caso, porque ambos são instrumentais, tá certo? Mas a instrumentalidade do processo civil é muito mais intensa. A instrumentalidade no processo penal ela é limitada no significado fundamental do processo, que é o de seu significado como garantia individual. Essa importação da instrumentalidade tem sido nefasta para o processo penal. Chega-se ultimamente ao ponto de se dizer que mesmo a nulidade absoluta do processo penal, mesmo a nulidade absoluta, o prejuízo precisa ser demonstrado, porque o processo é instrumental, instrumentação do instrumento de realização do direito penal, entenda-se, realização do direito de punir quando não está certo. Realizar o direito penal é punir e absolver aquele que não aprova suficiente ou que aprova de inocência. Né? Então é isso. Resumindo, eu penso que dois códigos são necessários e a teoria geral do processo não me convence como necessária. Não me convence como uma teoria necessária. Deve existir a teoria geral do processo civil e a teoria geral do processo penal. Cada um no seu lado. Se gostou desse vídeo, clica aí embaixo no YouTube, se inscreve no meu canal, que às vezes eu faço umas conversas informais sobre processo penal com aqueles que estão inscritos, que eu posso daí convidar. Né? Muito obrigado.